Olá, pessoas queridas, como vocês estão? Você sabia que a utilização de plantas medicinais pelo homem constitui o sistema de medicina mais antigo? Pois é, acredita-se que esse uso ele data da época da pré-história. E o homem utiliza plantas para cuidar da sua saúde e também dos seus animais. Mas será que essas plantas podem ser usadas em casos de emergência? É sobre isso que eu vou falar aqui agora no meu canal. Então, voltando lá no início, onde tudo começou, acredita-se que na busca por alimentos, o homem ele foi procurando e foi descobrindo que tipo de alimentos eram adequados, que não, que faziam bem, que faziam mal. E aí também eles foram descobrindo algumas plantas que poderiam ser utilizadas para o tratamento das doenças. E dessa forma, cada grupo, um local geográfico nesse mundo inteiro, começou a ter um conhecimento herbáceo próprio, que foi passado de geração por transmissão oral. E aí isso ainda se perpetua em grande parte do mundo. Okay? Dessa forma, o uso das plantas medicinais realmente é o sistema de medicina mais antigo que se tem notícia. E a descoberta ou a produção de medicamentos, na maioria das vezes, parte de alguma molécula, alguma substância presente nas plantas medicinais, que a gente encontra na prateleira hoje. Bacana, mas como é mesmo que as plantas vão atuar? Existem muitas pesquisas desenvolvidas no mundo inteiro e, inclusive, já temos alguns mecanismos de ação de algumas plantas medicinais. Vamos colocar um exemplo muito simples, que é o óleo essencial da lavanda. Como que ele atua? Então, ele é um óleo essencial que vai ser inalado, pensando no ser humano, mas também trazendo para os nossos amigos peludos. Por quê? Porque eles têm 20 vezes mais receptores olfatórios que nós. Então, aquele cheiro maravilhoso do óleo de lavanda, ele vai ter um efeito importante no sistema límbico, né? Existe uma classificação aí, dizendo que o sistema límbico seria o cérebro, nosso cérebro emocional, tá? E aí vai fazendo o quê? Vai dando essa... Ai, calma, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas o óleo essencial de lavanda é muito bom. E eu já utilizei muitas vezes para muitos pacientes com resultado bem interessante. Por quê? Porque o óleo de lavanda tem atividade ansiolítica, muitas vezes sedativa, ajuda no sono. Isso já é comprovado cientificamente. Dessa forma, cada planta ela vai ter uma atuação em algum órgão ou sistema do organismo, ok? E ela faz isso de uma forma muito gentil. É como se a planta falasse assim para o organismo: ora, calma, tá tudo bem, as coisas vão se resolver, não precisa ficar nessa agitação, vai dar tudo certo. A forma tão bonita que uma planta medicinal atua no organismo. Ela vai lembrá-lo, né, trazer essa lembrança de como ele deve ser. Claro que nós temos um mecanismo de ação para alguns fitoterápicos, algumas plantas medicinais já bem estabelecidas. Eu falei aqui já num outro vídeo sobre a questão de plantas medicinais para dores articulares, principalmente pets idosos, né? Então, o cariotomatosa, a unha de gato, e o apagófago procundus, a garra do diabo, eles têm um mecanismo de ação aonde? Evitando a liberação de substâncias pró-inflamatórias. Muito parecidinho com corticóide, porém com mínimos efeitos colaterais. Então, as plantas medicinais, elas atuam dessa forma. Elas têm uma atuação direta, com mecanismo de ação. Os efeitos colaterais ou reações adversas são mínimos. E, além disso, ela ajuda nesse equilíbrio do organismo. Então, assim, é tudo de bom, né? Tudo de bom. Mas vamos lá, será que em casos emergenciais nós temos também esse efeito? Ou será que demora, né? Tem esse negócio assim, olha, remédio natural é bom, mas demora. Não necessariamente, porque nós estamos falando de medicamentos com um mecanismo de ação bem estabelecidos. Então, vamos lá começar a falar sobre plantas que os tutores de cães devem ter, assim, ficar pensando em casos emergenciais. O doutora Leila, você está falando de cachorro, não está falando do gato. Por que você não fala do gato?
Porque os gatos, eles têm um processo metabólico muito especial. E alguns medicamentos, algumas substâncias, eles não metabolizam, ou seja, é o fígado que transforma as substâncias que entram no organismo. Então, quando eu administro um chá, um fitoterápico, algum medicamento, é o fígado que vai fazer algumas transformações com enzimas e tal, para que essa substância seja eliminada do organismo. Os gatinhos, eles têm algumas coisas, particularidades, quanto a compostos de enxofre. E numa planta medicinal, por exemplo, quando eu faço um chá de uma folha, eu tenho vários compostos ali. E eu tenho muito, assim, eu sou muito cautelosa em utilizar fitoterápicos para gatos. O que eu utilizo para gatinhos? Apenas a Melissa officinalis, porque eu já tenho experiência com ela, que dá essa calma aqui dentro. Quando eu preciso prescrever fitoterápicos para gatinhos, eu prescrevo na forma homeopática, que já tem uma diluição e eu tenho uma maior segurança de que esse fígado não vai ser tão exigido para fazer o metabolismo, certo? Então, eu vou falar especificamente para os cachorrinhos, porque para os gatinhos, o fitoterápico em si, eu fico muito preocupada de passar, eu tenho muita cautela, tá? Mas vamos lá. O que os tutores dos cachorrinhos, né, o do nosso amigo de quatro patas, pode ter em casa que possa ajudar em processos emergenciais? Que processos emergenciais são esses? Afinal, você está falando? Estou falando, por exemplo, de diarreia, né? Diarreia. Se for filhote, então é uma graça, porque eles mexem em tudo, eles comem tudo, eles roem tudo, eles querem saber, né? O que está acontecendo? Eles percebem muito, né, pela boca. Não vou comparar com criança que fica feio, mas ok. E a diarreia, então vem aquela desorganização, aquele aumento de peristaltismo, certo? Uma coisa muito interessante que pode ser feita é usar a folha do cajueiro e a folha da goiabeira. A gente chama brotinho, que é a folha nova do caju e da goiaba. Então você pega 2 folhas de goiaba, folhinha nova, daquela bem miudinha, 2 de goiabeira, põe para ferver essas folhinhas junto com um copo americano de água, ferve tudo junto por 3 minutos, apaga, abafa, espera mais 3 minutos, pode tomar. E aí pode dar para o seu amigo de 4 patas durante o dia todo, enquanto durar o processo de diarreia. O que isso vai fazer? Essas folhas ajudam a regular o peristaltismo. No caso de diarreia, ele está só aumentado, então ajuda a regular. De novo, as plantas, elas atuam como um auxiliar. Não é que só elas vão resolver, elas vão auxiliar, porque as causas da diarreia são muitas. Mas em processos com diarreia, você pode utilizar também esse chá. Ele não é ruim. Eu já dei de alguns jeitos, eu já dei para meus amigos 4 patas, eu já indiquei para cliente, ou na seringuinha ou direto na vasilhinha. Ele não é ruim, não tem um gosto ruim, eu até já experimentei. Já dei para filho também, tá? Ok. Então, diarreia seria uma primeira emergência que se tem em casa, que a gente pode pensar em fazer um chá. E fazer todo o resto também tem que ser feito. Levar uma consulta no médico veterinário de confiança e fazer o que seja para descobrir a causa. Porque a questão sempre é por que o animal não está com diarreia? Ele comeu alguma coisa? É um processo infeccioso? É uma intoxicação? É um endoparasita? É o quê? Mas as plantas, elas vão auxiliar. De novo, a gente fala de medicina veterinária integrativa. A gente está excluindo, nós estamos incluindo. Beleza. Outra coisa também que seria uma emergência seria quando eles não querem comer. Parou de comer, gente? Parou de comer, e agora? O que a gente faz? Outra coisa interessante, essa que eu tinha em casa, eu fiz, né? É o chá de gengibre. O gengibre tem esse efeito importante de abrir esse apetite, tá? E também em casos de vômito, ele já de algum trabalho uma vez, que ele tem um efeito, foi muito importante quando ele foi utilizado em pacientes submetidos humanos à quimioterapia, que ele teve um efeito importante como antiemético. Então, vamos supor, se o animal tiver com vômito, claro, você tem que correr para o veterinário rápido, mas é, de novo, um auxiliar, ok? Ou se o seu amigo de 4 patas não quer se alimentar muito, faz um chazinho de gengibre para ele, vê o que acontece, né? Com certeza vai ajudar. Como é que eu faço chá de gengibre? Isso aqui eu ralei não tinha colher de café, eu pus colher de chá, meia colher de chá de gengibre seco, coloquei em um copo americano de água,
tá? Esse gengibre raladinho eu abafei, esperei 5 minutinhos e depois, olha, já pode utilizar. É importante também lembrar que o chá ele tem que ser utilizado no dia que é feito. Não é fazer 2 litros de chá e ficar nananina, tá? Importante é bem isso, a gente fazer esse chá nesse sentido e neste momento, tá? Então, o nosso amigo de 4 patas com diarreia, chá de broto de caju, do cajueiro, do broto da goiabeira. Não quer se alimentar, está com vômito, assim, você percebe um pouco de náusea, gengibre, legal. E outro também foi quando eu fui montar, né, pensar sobre esse vídeo, eu pensei, gente, o que mais a gente vê na clínica? A alteração digestória e alteração renal, né? Principalmente nos nossos amigos de 4 patas mais idosos, onde a gente tem que fazer essa proteção desse rim, ajudar esse rim. E aí tem os remédios fantásticos, entre eles o que eu mais gosto é a cana do macaco, o Costas Explicados, eu também tenho um vídeo no canal só sobre ele, e ele tem um efeito muito bom, mas assim, é excepcionalmente bom, porque ele é antisséptico das vias urinárias. Eu tive uma paciente uma vez que ela estava com alteração urinária e foi feito chá junto do medicamento, a recuperação foi muito boa. Então, e até na minha casa eu plantei aqui a cana do macaco, eu tenho, pensando nessa planta, né? Que coisa bonita. Então, é muito legal a cana do macaco. E como que a gente faz o chá? Se eu pegar a folha fresca, eu corto, pico, ponho 2 colheres de chá em um copo americano, deixo ferver, porque era uma folha mais grossa, deixo ferver 5 minutos, apago, abafo, 5 minutos, deixo abafar 5 minutos e posso utilizar, certo? E esse chá, ele é dado durante todo o dia. E dessa forma, a gente pode tentar dar direto na vasilhinha de água, ou a gente pode dar na boca com seringa. Não tem problema, dando devagarzinho, com carinho, pegando no colo, sabe? O efeito é muito interessante, mas assim, são plantas que eu uso há, não sei, 20 e tantos anos, e o efeito é muito bom, é muito bom. Então vamos pensar como que essas plantas vão agir. O broto do caju com o broto da goiaba, eles têm tanina em sua composição. E eles vão fazer o quê? Eles vão acalmar esse intestino que está com o peristaltismo aumentado. Dessa forma, vão trazendo esse equilíbrio para o organismo, essa harmonia. Olha que coisa mais bonita. A natureza, as plantas, né, trazendo harmonia para o organismo, tanto humano quanto animal. Tá? Vamos lá. O chá de gengibre, ele tem uma atuação também importante no estômago, uma atuação muito boa. E também ele atua, aí o mecanismo de ação não está muito esclarecido, como ele vai atuar estimulando o apetite. Agora, eu já vi uns casos que eu fiquei impressionada, né? O animal não queria comer, estava comigo uns dias, quando eu tive um consultório uma época, e foi dar, e ele voltou a comer rápido. Eu falei, nossa gente, essa história é boa. Porque eu acho que até a gente testar, a gente lê e tal, mas a experiência assim, é muito interessante, sabe? Então eu uso com muita segurança. E a cana do macaco, então isso aí é muito legal, muito interessante de usarmos. Tinha um medicamento que eu usava como antisséptico urinário, que aí o animal, inclusive a urina dele ficava verde, eu tento até lembrar o nome. Parei de usar e só uso chá. Mas vamos lá de novo. Para trabalhar, para utilizar as plantas medicinais, tem que ter ciência, tem que saber o que a gente está fazendo. Tanto na quantidade certa, qual é a planta que eu vou usar, qual que chá que eu faço, por quanto tempo eu uso. Não é usar para uma vida inteira, né? Nada é para uma vida inteira e nada resolve tudo, né, meus queridos e minhas queridas. Então é importante a gente ter esse conhecimento, vamos dizer, pelo menos eu penso que tudo tem ciência nessa vida. Fazer uma comida tem ciência, dirigir tem ciência, tudo que a gente vai fazer. E com as plantas não é diferente, Existe todo um conhecimento que foi passado, a ciência veio e está ajudando muitas vezes a encontrar os mecanismos de ação, a explicar onde cada coisa está atuando e por que atua, mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo. E também lembrar que eu, doutora Leila, eu tenho uma especialização em fitoterapia. Então, assim, eu utilizo as plantas com muita segurança. Porque também a gente tem que ter segurança. Não pode pegar todas as plantas, misturar e ver o que dá. E nem ficar usando para sempre, como eu coloquei, porque muitas delas podem ter a longo prazo algum efeito mais sobre uma sobrecarga renal ou sobrecarga hepática, certo? Agora,
utilizada da forma correta, do jeito correto, na dose e no tempo, é surpreendente o resultado que as plantas medicinais atuam sobre o organismo dos nossos amigos de quatro patas. E sim, em casos emergenciais, elas podem ser utilizadas. Isso é certeza, tá? Então, me conte aí, você já tinha ouvido falar dessas plantas? Você já tinha pensado em usar o seu amigo de quatro patas? Porque muitas vezes a gente usa chá pra gente, mas para dar para ele, você fica, será que vai tomar? Será que pode? Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, essa ciência das coisas, né? Para fazer um tratamento adequado, para que as plantas medicinais atuem da forma correta, que é promovendo saúde, bem-estar do nosso amigo de quatro patas. Se você quer um atendimento mais individualizado do seu amigo de quatro patas, fala comigo. Eu faço consultas online, vamos conversar. Me conte aí nos comentários alguma pergunta que você tem, algum questionamento, como diz meu mestre de capoeira maravilhoso, né? Alguma sugestão, né, que você tenha para dar, ok? Porque esse aqui é um espaço para conversarmos exatamente sobre isso. Uma forma mais natural, integrativa de cuidar dos nossos amigos de quatro patas, ok? Gratidão pela sua presença aqui no meu canal. É sempre muito bom falar do que eu vivo, do que eu acredito e divulgar essa forma, né, principalmente agora nesse vídeo, então, de como as plantas medicinais podem atuar e podem ajudar na saúde e bem-estar dos nossos amigos de quatro patas. Eu sou a doutora Leila Leal. E para terminar a história, sempre, né, ative aí esse sininho para que você possa receber sempre os vídeos quando são postados, tá? Curta, comente, compartilhe com outras pessoas que você acha que podem se interessar por esse tipo de cuidado mais individualizado, integrativo, esse olhar mais cuidadoso e atencioso para o nosso amigo de quatro patas. Gratidão. Fiquemos todos com Deus. Namastê.